Uma vez com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia nesta noite em 2 Timóteo, Glória a Deus. capítulo de número 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um aqui presente. Glória a Deus. Aleluia. Hoje chama a sua atenção para nós meditarmos nesse tema, nesta mensagem para o obreiro. O tema é obreiros aprovados. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos chama a atenção para a importância de sermos obreiros aprovados. Nesta mensagem, iremos explorar o que significa ser um obreiro que é aprovado por Deus. A vida do obreiro é marcada por dedicação, subordinação e fidelidade. E é através dessas qualidades que experimentamos um resultado do nosso trabalho no reino de Deus. Ser um obreiro aprovado não é apenas um título, mas uma responsabilidade que requer comprometimento e integridade em nosso serviço ao Senhor. Vejamos esta verdade de três formas. Primeiro, o obreiro aprovado por Deus. Quando eu me refiro à palavra obreiro, eu estou me referindo a todos que fazem parte do ministério. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 está escrito: cada um, porém, veja como edifica, pois o dia mostrará o que é, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará o trabalho de cada um. Para sermos obreiros aprovados, precisamos entender como é o padrão de aprovação de Deus. Para este entendimento, destacamos três pontos. Primeiro ponto, a pureza da intenção. Observe, um obreiro deve ter a motivação correta ao servir. Não pode ter a motivação negativa. Tem que ter correto. Você nota aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 que eu li, diz que as obras de cada um é aprovada pelo fogo. Que fogo? Fogo da tribulação. Todo obreiro passa no teste. Deus nos colocará em prova, para que através do fogo da provação nós possamos ser aprovados. Todo obreiro passará por isso, pelo fogo da aprovação de Deus, para ver se a obra está sendo feita com verdade, com sinceridade e com fidelidade. Mateus capítulo 6, versículo 1, está escrito: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus.
O que é que Mateus quis dizer quando ele escreveu esta fala? Entenda, é que as obras do obreiro não devem ter a intenção de ser vista pelos homens. Então a intenção é para ser vista por quem? Por Deus. Porque quando a gente faz para Deus, a gente faz com excelência. Quando a gente faz para Deus, a gente faz se for reconhecido e se também não for reconhecido. Porque a gente está fazendo para Deus. Quem faz alguma coisa na igreja para ser visto pelo homem, para ser visto pelo ser humano, para ser visto pela mulher, automaticamente, no dia em que não for visto, para de fazer a obra, abandona a obra, se relaxa na obra, se entristece na obra, se esfria na obra. Por quê? Porque está notando que não está sendo reconhecido. E por que está notando que não está sendo reconhecido? Porque a intenção está sendo feita para alguém ver, para alguém aprovar, para alguém reconhecer. Bem, a intenção deve ser feita para Deus. Agora, quando a gente faz para Deus, automaticamente alguém vai ver, sim ou não? Está sendo feita para Deus, mas alguém vai ver. Porque está notando que está sendo feita com excelência, com obediência, com fervor, com autonomia, com ordem e decência, com amor. Então alguém vai ver, e esse alguém que vem em primeiro lugar é a liderança da igreja, que vai notar o destaque desse obreiro, o destaque desse irmão, o destaque dessa irmã que serve ao ministério, deste homem de Deus, desta mulher de Deus, desta obreira, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, seja quem for, missionário, está na obra, está fazendo para Jesus, a sua obra é notada, porque Deus revela, Deus mostra que você está fazendo com verdade. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. O segundo ponto que devemos notar que somos obreiro aprovado por Deus é a diligência no estudo da palavra. Um obreiro aprovado se dedica a conhecer e entender as Escrituras. Obreiro que não se dedica à leitura da Bíblia. Obreiros que não se dedicam a conhecer a Deus através da Bíblia. Obreiros que não gastam tempo em ler a palavra. Entenda, não será aprovado por Deus. Por quê? Porque vai faltar conhecimento. E Jesus disse: erra o homem por não examinar as Escrituras e nem o poder de Deus. É necessário eu e você procurar conhecer a Deus através da palavra. Quem está entendendo isso aqui? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, no versículo 11, está escrito: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a evidência, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Se você ler esse texto, versículos anteriores, você vai notar que Paulo foi enviado para Bereia para escapar das pessoas de Tessalônica, os inimigos da cruz de Cristo. E quando eles chegam em Bereia, eles começam a ensinar a palavra. Só que as pessoas de Bereia foram diferentes dos tessalonicenses. Por quê? Porque da forma que os apóstolos pregavam e ensinavam a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles examinavam a palavra
todos os dias para ver se de fato os irmãos estavam pregando certo. Os apóstolos estavam pregando correto. Eles examinavam a palavra. Então o obreiro tem o pleno dever de examinar a palavra. Quer crescer? Quer ser aprovado por Deus? Quer ter uma unção na vida sobrenatural? Quer que o Espírito Santo lhe tome de uma forma poderosa? Examine a palavra. Gaste tempo com a palavra. Se prepare na palavra. É triste, mas é a pura verdade de que existem obreiros que querem ser aprovados por Deus sem examinar a palavra, sem ler a palavra, sem testificar da palavra. Sem a palavra não há sabedoria. Sem a palavra não há conhecimento. Sem a palavra você não vai conhecer a Deus como é para conhecê-lo, porque tudo vai depender da palavra de Deus. É necessário isso na sua vida e na minha. E detalhe, enquanto mais o obreiro se dedica na palavra, mais Deus usa. Enquanto mais ele ou ela se dedica na palavra, mais Deus se agrada, mais Deus enche do seu Espírito Santo, mais Deus lhe dá sabedoria. E este obreiro sobressai muito bem, se destaca melhor entre os demais que não examina, que não lê, que não presta atenção, que não está nem aí para a palavra. Obreiros que se dedicam à palavra se destaca melhor, porque ele vai ser aprovado por Deus. Vai ser aprovado por quem? Por Deus. E quando Deus aprova alguém, meu Deus do céu, saia da frente do inferno, porque essa pessoa está capacitada, está capacitado pelo próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que cada um de nós se apresente diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Já viu alguém manejar bem a palavra se não conhece a palavra? Já viu alguém? O que é manejar? Manejar é entender, manejar é conhecer, manejar é falar, manejar é ensinar, manejar é pregar, manejar é estar ciente e convicto daquilo que está entendendo, realmente é o que está escrito, sem trazer heresia, sem aumentar, sem diminuir. O obreiro sobressai na palavra de uma forma espontânea e extraordinária, em uma ação pelo Espírito Santo em sua vida, porque ele se dedica à palavra de Deus. Ela se dedica à palavra de Deus. Aleluia. Então os irmãos de Bereia não eram daqueles que só abriam a Bíblia na hora do culto. Eles chegavam em casa e examinavam as Escrituras. Abria a Bíblia em casa para examinar, para que a pregação ou o ensino que eles escutaram eles pudessem se aprofundar mais, eles pudessem entender melhor. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Agora vejamos o resultado do obreiro que é dedicado ao estudo da palavra. Vejamos. Aleluia. Atos 17, versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Com isso, o que a Bíblia está falando? Com os ensinos dos apóstolos e a dedicação dos obreiros de examinar a palavra de Deus em suas casas, fariam com que muitos crescem no Evangelho de Cristo. E olha, as pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho, de alta posição na sociedade, pessoas ricas, pessoas que tinham cargo perante a sociedade, eles também passaram a crer e aceitar a Cristo pela fé. Por quê? Porque os apóstolos que estavam ministrando a palavra eram dedicados à palavra.
tinha pleno conhecimento da palavra. E uma coisa é a igreja ouvir uma pregação, ouvir um estudo, ouvir uma doutrina de um obreiro que dedica-se na palavra. Feliz é a igreja que os obreiros dela são obreiros dedicados à palavra. Aleluia. Por que, bispo? Porque esta igreja cresce. Essa igreja é edificada. Essa igreja é preparada. Por quê? Porque os obreiros dela é dedicado à palavra. Aleluia. O pastor, o bispo, seja que o apóstolo, a pastora, a bispa, sabe? O evangelista, o profeta, que está na frente daquela obra, ele se dedica à palavra. E o líder dedicado à palavra, a igreja também vai ficar edificada e sendo edificada na palavra. Mas também eu me refiro nem tão somente aos líderes, eu me refiro também aos obreiros dela, que também prega a palavra, se dedica à palavra, e a igreja só tem a crescer. A igreja só tem a conhecer melhor as escrituras. Ah, meu irmão, igreja que obreiros não é dedicado à palavra, meu Deus do céu, só vai ter louvorzão, só vai ter show, não vai ter a palavra como é para ser ensinada ou pregada. Por quê? Porque está faltando dedicação na palavra de Deus. Quem está entendendo? E tem obreiro que quer pregar e abrir a Bíblia só na hora da pregação. Quando chegar lá em cima, Deus vai me dar. Deus vai me dar na hora. Meu Deus, coitada da igreja que está sentada para ouvir um obreiro desse. Daquele que só se dedica no dia de pregar, que só lê a Bíblia porque vai pregar. Vou pregar amanhã, vou ler a Bíblia só amanhã, e de preferência quando chegar perto na hora de ir. Vai passar o quê? E é por isso que tem obreiros que na hora que está pregando a palavra, quando chega 10, 15 minutos, 20 minutos, cadê o assunto? Cadê o assunto? Não tem. Por quê? Porque não é dedicado à palavra. Obreiro que é dedicado à palavra, meu irmão, se der 1 hora, ele prega 1 hora. Se der 2 horas, ele prega as 2 horas. Ele tem assunto, e o Espírito Santo vai lembrar ele, vai lembrar ela, os assuntos que ele já tem estudado. Glória a Deus, aleluia. É assim. Aí tem pessoas que quando a palavra acaba, que não é a palavra que acaba, mas é a falta de conhecimento dele que acaba, não tem mais, ele não se dedica. Então vamos fazer alguma coisa aqui para o povo passar desapercebido, porque eu estou sem assunto. Já que eu estou sem assunto, eu vou bater o pé, eu vou dar uma sacudida, eu vou fazer de conta que estou aqui cheio do poder, para que o povo pense que o negócio aqui, que eu não estou pregando, não é porque eu não quero, é porque a unção me tomou. A unção me tomou de uma forma, e a igreja vai pensar que, meu irmão, isso é pecado. Isso é pecado, porque Deus está vendo que é fogo de palha naquele obreiro. Meu Deus. Deus está vendo que não há ação do Espírito Santo. Deus está vendo que é fogo de palha. Na realidade, o conhecimento acabou, que só tinha ali. A dedicação faltou. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos lembra. Lembra aquilo que você se dedica no dia para estudar e ler. E agora, se eu estou sem assunto? E agora aqui, cadê a palavra, Jesus? Deu um corte aqui, cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê? E agora, Senhor? E agora? Peraí. Ai, meu Deus. Estou entrando no manto. Que manto? Meu Deus. E só é o que tem por aí. Entendeu? Só é o que tem. É, meu irmão.
E tem gente que ama crescer de cargo, sim ou não? É uma beleza crescer de cargo. É uma beleza. Às vezes quer crescer até antes do amadurecimento espiritual. Ninguém está me vendo? Quero crescer. É uma beleza crescer. Mas crescer sem conhecimento, crescer sem dedicação, crescer sem ter uma vida pautada na palavra, meu Deus do céu, tu vai passar por vergonha, criatura. Porque Deus não vai aprovar você. Deus não vai te aprovar. Quem está entendendo? Deus não vai te aprovar, porque Ele procura a tua dedicação na palavra e não encontra. Amanhece o dia, chega a noite, amanhece o dia, a Bíblia é fechada. Vai para o serviço, volta, amanhece o dia, passa a semana e a Bíblia é fechada. Deus quer falar com o obreiro, mas o obreiro não quer falar com Deus. Meu Deus! Aí chega no altar, abre a Bíblia e diz assim: é hoje. Aí Jeová diz lá de cima: a noite da vergonha. É a noite da tua vergonha hoje. Eita, Jesus do céu. Aleluia. Aleluia. Então façamos como os irmãos da Bereia. Examinamos a palavra. Examinamos a palavra. E é bispo, só lê a palavra quem prega. É quem disse? Não. A dedicação na palavra é para todos, da igreja ao obreiro. Mas principalmente ainda os obreiros. Se ele só faz louvar e não prega, mas ele precisa ter conhecimento da palavra, sim ou não? Sim. 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 Aleluia. Terceiro ponto, para entender como é que o obreiro é aprovado por Deus, é a prática da oração. Olha, irmão, não dedicar-se à palavra e não dedicar-se à oração, pensa no obreiro cheio. Nem é dedicado à palavra e nem é dedicado à oração. Pensa no obreiro cheio. Pode estar com o sapato do couro de cobra, brilhando. O cinto é couro de cobra também. Está entendendo? Terno bem aliado. Cabelo chega a brilha. Quando chega com aquela Bíblia desse tamanho, alguém olha e diz: meu Deus do céu, é Deus na terra desse homem. Abre a Bíblia e fala com a voz para empolgar o povo. Mas cadê o assunto? Meu Deus. Cadê o assunto desse obreiro? Não tem. Primeiro tópico. Aí falou. Veio um pouquinho. Falou um pouquinho. Acabou o assunto. Aí vamos de novo. Primeiro tópico. Quando vai sair do primeiro tópico? Se não tem mais assunto? Porque está faltando dedicação. Aí não tem mais assunto. Aí vamos repetir. Mas sabe de uma coisa? Já que não tem um assunto, eu vou fazer uma farofa. Vou misturar tudo. Aí começa na mulher do fruto de sangue, passa lá na viúva de Naim, aí passa lá em Eliseu, termina em Elias, vai nos reis, aí chega em Abraão. Meu Deus, não tem, a mensagem não tem cabeça, não tem corpo e não tem pé. Meu Deus. É a famosa mensagem chamada, foi que esse irmão pregou, hein? Que foi que essa criatura falou que eu não entendi nada. Porque fez uma mistura. Isto é obreiro que não é dedicado à palavra. Porque se você lê a Bíblia, meu amigo, não precisa ser um teólogo, mas se você lê a Bíblia, se você for persistente em ler a Bíblia, na hora que você abrir e for falar para o povo, Deus vai lhe dar a palavra. Aleluia, Jesus. Porque Ele vê a sua dedicação.
Aleluia! Mas e a oração? E a oração? Gente subindo no altar sem orar, que não ora nada de nada. E detalhe, tem pessoas que é até dedicado à palavra. Preciso falar disso. É até dedicado à palavra, mas não é dedicado à oração. Aí eu vou dizer a tu o que é que acontece. Tu fica um obreiro cheio de conhecimento, tu fica um obreiro conhecedor das escrituras, tu fica um obreiro que tem até assunto, aí tu prega bonito, tu fala bonito, tua pregação tem início, meio e fim, mas só não tem uma coisa. O que é, bispo? Unção. Não tem unção, porque a unção é para quem tem uma vida de oração. Então tu vai ser aquela pessoa que tem bastante conhecimento, mas é o obreiro cru, sem unção, sem graça. A palavra é a comida, mas ela precisa ser passada pelo fogo. Quem é que oferece uma comida crua, irmão? Quem é que vai comer uma comida crua? Diga eu aí. Se ela não tiver cozinhada. Então a oração e a palavra é para andar junto, para servir a noiva de Cristo. Então, quando o obreiro é dedicado à oração, talvez o seu conhecimento não é nem lá tanto essas coisas. O seu conhecimento é um conhecimento bom, mas não é aquele conhecimento que alguém diga, meu Deus, que pessoa para conhecer. Mas ele tem oração. Aí ajuda a oração que ele tem com aquele conhecimento que ele tem. Deus vai usar poderosamente. Por quê? Porque o obreiro é dedicado à palavra e à oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar uma coisa aqui na Jesus é Vida. O ano passado eu disse, aquele que se dedicar à leitura da palavra, quando terminar vai ter um sorteio de uma Bíblia de estudo. E teve alguns que até iniciou, teve outros que nem iniciou, mas teve algum que até deu início. Mas no final da corrida só um chegou. Quem? A missionária Dávila. Ela leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Se outros tivessem terminado, eu ia pegar a Bíblia de estudo e fazer um sorteio, como eu disse, porque era um sorteio. Mas como só foi um que chegou, eu vou dar diretamente a ela aqui a Bíblia de estudo pentecostal. Por quê? Porque leu do Gênesis Apocalipse e provou que leu. Aí eu pergunto, igreja, eu sei que teve outros aqui que quase que chegou bem perto, se esforçaram, mas eu disse que era para chegar. Então isso mostra o que? Diga-me, o que é que isso mostra? A dedicação na palavra. Então eu tenho que trazer esse exemplo. Você terminou? Todinha? Foi? Então a gente vai fazer um sorteio. Apareceu um ali, bate palma para Jesus. Agora o que faltou foi avisar, né? Tem que avisar. Tá entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Preste bem atenção. Então duas pessoas aqui conseguiu ler de Gênesis, Apocalipse. Isso mostra o quê? Submissão, obediência e esforço. E com certeza o conhecimento delas não é mais o mesmo, certo? Melhora. Melhora. Então assim, tem uma vida de dedicação na palavra, mas também tem uma vida de dedicação na oração. Tiago capítulo 6, versículo 16, parte B, diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então o obreiro que ora
A sua oração pode ir muito em seus. A igreja que tem obreiro de oração, essa igreja vê milagre. Aleluia. Igreja que tem obreiro de oração, essa igreja vê Jesus trabalhar de uma forma extraordinária no meio dela. Por quê? Porque os obreiros desta igreja são dedicados à oração. Tiago, para trazer um exemplo, ele trouxe um exemplo. Versículo 17 do capítulo 5 de Tiago, ele disse: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 meses, e por 3 anos, 6 meses não choveu. Versículo 18, depois orou de novo, então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. O que é que Tiago está dizendo? Elias sujeito às mesmas paixões que nós, de carne e osso, semelhante a nós. Mas como ele era um homem dedicado à oração, ele orou e Deus segurou a chuva por 3 anos, 6 meses. Depois ele orou e Deus mandou a chuva para a terra. Então Deus ouviu a oração de um homem ou não? Então o obreiro de oração, a oração que ele pratica, Deus faz coisa extraordinária, usando você e usando a mim. Vida de oração. Vida de oração. Eu te pergunto uma coisa: como será uma pregação de um obreiro que nem lê Bíblia e nem ora? Como será essa pregação? Meu Deus do céu, coitado da igreja. Vai sair o quê? Tem gente que pensa que púlpito é profissional. Púlpito, altar não é profissional. Altar é espiritual. É espiritual. É sagrado. Aqui não tem um jeitinho brasileiro não. Aqui ou é aprovado por Deus ou não é. Quem está entendendo? Ou não é. Segundo tópico, nós falamos do obreiro aprovado. Segundo tópico, o obreiro submisso à sua liderança. Preste bem atenção nisso. O obreiro submisso à sua liderança. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O que é que está escrito? Obedecei aos vossos pastores e submetei-vos a eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deva prestar contas. A submissão à liderança é um aspecto fundamental para o crescimento de qualquer obreiro. E para mostrar essa submissão, o obreiro precisa fazer 3 coisas. Primeiro, reconhecer a autoridade espiritual do seu líder. O que é que o obreiro deve fazer para conseguir ser submisso às suas lideranças? É reconhecer a autoridade espiritual que está sobre seus líderes. Tudo começa com esse reconhecimento. Enquanto o obreiro não reconhecer a autoridade espiritual que está na vida das lideranças deles, ele não consegue ficar submisso, ela não consegue ficar submissa. Não consegue. Observe. A liderança foi estabelecida por Deus e deve ser respeitada. Romanos capítulo 13, versículo 1 e o 2. Veja aí o que é que está escrito. Romanos 13, versículo 1 e o 2. Que todos sejam... Você pode notar esse versículo. Romanos capítulo 13, versículo 1 e o 2. Olha o que está escrito. Que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação.
Então se eu tenho um líder sobre a minha vida, mas eu não quero ser submisso a esse líder, eu não quero ser submisso a esta mulher que é líder, a este homem, eu não quero. Então em vez de vir a bênção para mim, o que é que vem? Maldição, condenação. Quem está falando isso aqui é o bispo? É a palavra. Então se eu quero que Deus aprove o meu ministério, se eu preciso que Deus aprove a minha vida, seja a área de louvor, seja da pregação, seja qual for a área, eu preciso me submeter às minhas lideranças. Quem está entendendo isso aqui? É a Bíblia quem diz. É a Bíblia. Glória a Deus. Segundo lugar, estou falando de obreiro submisso à sua liderança. Segundo lugar, trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Um obreiro bem sucedido, ele trabalha em equipe. Uma igreja para crescer e um ministério para ir para frente, é necessário os obreiros desta igreja trabalhar em equipe, sem ter inveja, sem ter falsidade, sem ter raiva um do outro, sabe? Não guardar mágoa, rancor um contra o outro, mas unido, trabalhando em equipe. Disse Jesus que uma casa dividida, ela se destrói. Não tem casamento no mundo que dê certo que o marido e a mulher nunca se unam. Não tem empresa que dê certo se o diretor com o vice-diretor e a equipe de lá não for unido. Tudo que for fazer nessa vida precisa de união, e na casa de Deus não é diferente. Quem está entendendo? Precisamos ser unidos. Precisamos trabalhar em equipe. Cada um tem um talento. Dois, o DNA é diferente. Cada um tem seu jeito diferente. Mas a união faz a força. O amor nos ajuda a nós melhorar o nosso relacionamento. Quem está entendendo, irmão? Efésios capítulo 4, versículo 3. Está escrito: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que os obreiros precisam preservar? O que é que eles precisam preservar? Fazendo tudo para preservar a unidade. E o que é unidade, igreja? O que é unidade, obreiros? O que é unidade? União. Trabalhar em equipe. Trabalhar junto. Dedicando-se a Deus. Se esforçando um pelo outro. Sem estar procurando acusação. Sem estar procurando apontar. Mas unido. Trabalhando. Porque já tem um ditado popular e é verídico. A união faz a força. E unido jamais será vencido. Aí Deus olha para a tua vida e para a minha e vê que tu tem amor, tem união, tem dedicação. Não tem problema em trabalhar em equipe. Até em empresa, se alguém for trabalhar. Eu já tive uma palestra com alguém, até me perguntaram antes: você tem algum problema em trabalhar em equipe? Eu disse não. Porque tem gente que tem problema em trabalhar em equipe. E na empresa ele não passa no teste. Porque quem tem problema em trabalhar em equipe não vai ter um bom relacionamento com ninguém. É assim ou não é? Nenhum patrão da empresa. Tu tem problema em trabalhar em equipe? É? Tenho. Eu quero mais um negócio reservado para trabalhar só. Então aqui tu não passa não. Dentro da igreja não é diferente. Obreiros precisam trabalhar em equipe. Não precisa um vigiar o outro, querer ver a queda do outro, observar as falhas do outro, querer estar de olho ali para apontar. Já tem lugares por aí, irmão, que alguém sobe de cargo porque derrubou alguém. Não precisa disso. Não precisa inventar, não precisa mentir. Não, trabalhe unido com seu irmão. Um pega na mão do outro e diga: obreiro, nós vamos chegar lá. Aleluia. Nós vamos chegar lá porque o Senhor está conosco. Eu estou fraco, estou meio se arrastando. O outro diz: não, se levanta, erga a cabeça. Vamos embora. O nosso descanso não é aqui. Aleluia, a seara nos espera. Disse Jesus: que grande é a seara e os cefeiros. Quem são os cefeiros? Os obreiros.
Jesus olhou e disse: grande, orai para que o Pai envie mais ceifeiros. Porque na verdade eu vos digo que a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Além dos ceifeiros ser pouco, ainda tem uma parte dentro desse ceifeiro que estão mais para dar trabalho do que para trabalhar. É por isso que a obra é sofrida. É por isso que a obra de Deus ela é sofrida. Porque está faltando dedicação. Aleluia. Está faltando dedicação. Oh, meu irmão, eu estou falando nesta noite de obreiros aprovados por Deus. Ninguém está me vendo, mas Deus está te aprovando? Tá? Pronto, meu irmão. Descanse o coração. Deus vai colocar você aonde Ele já agendou. Glória a Deus, aleluia. Que você ia chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, que é o terceiro ponto do segundo tópico: aprender com a sabedoria da liderança. Isso aqui é um pouquinho complicado. Aprender com quem? Você sabia? Eu acredito que na Jesus a Vida não tem, mas você sabia que tem obreiros e obreiras que rejeitam ensino dos seus líderes? A obreira olha para a líder mulher e diz: não quero aprender com ela, eu aprendo do meu jeito. O obreiro olha para o seu líder e diz: não quero aprender com ele, eu aprendo do meu jeito. Cada vez mais é um degrau que está na tua vida, que em vez de tu subir, o que é que acontece? Tu desce. Porque você não tem humildade suficiente para aprender. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus se agrada dos humildes, mas se torna adversário do soberbo. Então a humildade, irmão, na vida do obreiro faz a diferença. Aleluia. Você precisa aprender comigo. Você homem e você mulher precisa aprender com a bispa. E se não quiser aprender, é fato: aquele que quer e aquele que se aproxima sempre mais cresce. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e dizer: sabe o quê? Que tem lugares por aí, como eu vi uma fala. Tem uma fala agora no canal do YouTube que eles têm um nome que eu esqueci no momento, que é um tipo de palestra, uma coisa assim, em 3 pessoas, 4. E ele estava dizendo que a coisa pior do mundo é o bajulador dentro da igreja. Eles dizendo: o bajulador. Porque o bajulador é aquele que aceita tudo. O bajulador é aquele que dá tapinha nos ombros. O bajulador, ah, meu Deus, será que é bajulador mesmo? Será que alguém que os seus líderes pedem para fazer uma coisa, ele vai e faz, será que ele é bajulador mesmo? Ou ele é obediente? Mas Satanás está trocando as coisas. Ou seja, não é para ninguém obedecer, não é para ninguém fazer, não é para ninguém receber ordem, não é para... Não, porque se fizer, é puxa-saco. Se fizer, é bajulador. Se fizer, é aquele que engraxa o sapato do pastor. Mas não, irmão. Se você obedece ordem e cumpre a ordem do seu líder, você é obediente, diz a palavra de Deus. Você é obediente à palavra de Deus. Então, já que não é para ninguém fazer isso, é para ter o que então dentro da igreja? Que tipo de obreiro é para ter? É quando o líder uma coisa, não faço. É esse tipo. Faça assim, não faço. É esse tipo aí. Porque se for esse tipo, não é que ele não é bajulador, ele é desobediente à palavra de Deus. Como alguém diz que vai honrar Deus, se desonra a sua liderança? Ah, Jesus. Custa o que custar, der o
que der, o obreiro tem que estar a favor do seu líder. Se ele tem convicção que o seu líder é homem de Deus e a líder é mulher de Deus, e o que está sendo feito à luz da Bíblia, o obreiro fiel, ele vai ficar a favor do seu líder, porque sabe que aquilo ali faz parte da obra de Deus. Os fiéis. Aleluia. Nossos líderes são colocados em nossas vidas para nos guiar e ensinar. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Está escrito assim: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Então, quando é que um obreiro fica bem instruído? Quando é que um obreiro fica bem capacitado? Quando é que um obreiro fica bem orientado? É quando ele escuta instrução e obedece. Quando ele escuta conselho e obedece. Esse obreiro cresce muito. Esse obreiro cresce muito. Fechando parênteses. Olha, se você alguém te chamar e disser assim: tenho ouvido o seu trabalho e vejo que você é dedicado nessa empresa, e eu sei que você precisa aumentar a sua função, o seu cargo, para o seu salário aumentar, mas eu vou colocar você aqui para ser chefe de turma, chefe de equipe. Só que eu não tenho essa turma, eu não tenho essa equipe. Quem vai fazer é você. Você vai fazer uma equipe e você vai trabalhar com essa equipe, nessa empresa. Aí você aceita. Aí ele dá total autonomia para tu escolher as pessoas que vai trabalhar contigo na empresa. Vou te fazer uma pergunta: tu vai levar alguém que tu sabe que ele não é submisso? Tu vai levar alguém que tu sabe que na hora que tu pedir para fazer uma coisa ele não vai querer fazer? Por que você não vai levar essa pessoa? Porque você vai se decepcionar com ela lá, sim ou não? E a responsabilidade vai ser sua, que foi você que escolheu. Por que na igreja é diferente? Por que na igreja deve ser diferente? O líder tem que aceitar. O líder tem que deixar a pessoa fazer o que quer. O líder tem que ver o obreiro que não está dedicado e não pode falar nada. O líder tem que olhar para a pessoa e fazer de conta que não está vendo, botar a mão nos olhos, fazer de conta que não está vendo. Por que tem que ser diferente? Não é diferente não, irmão. E eu vou dizer uma coisa a tu, que na obra de Deus é mais, para ser mais dedicado ainda do que numa empresa. Porque a empresa é para o homem. E se lá deve ser dedicado, agora me diz aqui na igreja que é para Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Jesus. E sobre obediência à liderança, eu trouxe alguns exemplos para você aqui nesta noite, e quero chamar a sua atenção. Preste bem atenção nisso. Quem era Josué sem a liderança de Moisés? Quem era Samuel sem a liderança do sumo sacerdote Eli? Quem era Eliseu sem a liderança do profeta Elias? Quem era Silas sem a liderança do apóstolo Paulo? Quem eram os apóstolos sem a suprema liderança do Senhor Jesus? Quem? Quem seriam esses homens se não fosse obediente às suas lideranças? Quem está entendendo? Terceiro tópico. Já falamos do obreiro aprovado. Já falamos do obreiro submisso à sua liderança. E a terceira forma que eu quero apresentar a você é o obreiro e sua fidelidade à igreja que serve. Diga assim: o obreiro e a sua fidelidade à igreja que ele serve. Tem obreiros que são até conhecidos em outras igrejas, mas não são reconhecidos na congregação local onde ele afirma que faz parte, embora quase
não aparece lá. Graças a Deus que aqui na Jesus é Vida, os obreiros daqui não trabalham dessa forma. Mas tem obreiros que na igreja que ele diz que faz parte, que ele afirma que é de lá, quase ninguém conhece. Mas conhece ele por todo canto por aí. Me diz uma coisa: qual é melhor? Lá fora alguém conhecer você, ou você ser reconhecido na igreja que Deus te colocou para servir? É melhor você ser conhecido, reconhecido pela igreja que Deus te colocou para servir. Então não está adiantando de nada alguém abandona a igreja que Deus colocou ele para servir, para estar só. Vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui. E mal aparece na congregação que faz parte. Não assume os compromissos, não está no culto de doutrina, não está em escola dominical, não está em nada. Mas só vive de porta em porta, indo para todo canto. Aí vai perguntar ao pastor dele: tu conhece o pregador fulano de tal que prega muito? O pastor vai dizer: quem? Quem é esse? Porque não sabe. Não sabe. Qual é o motivo que está fazendo você parar de fazer a obra de Deus? Qual é o motivo? Qual é o motivo que está impedindo a sua dedicação a Deus? Veja que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou colheremos, se não houvermos desfalecido. O que é que Paulo está dizendo? Não canse de fazer o bem. Não canse de fazer a obra. Não canse. Porque no seu tempo você vai colher. No seu tempo nós ceifaremos aquilo que a gente está plantando. Se é que nós havemos desfalecido. Sabe o que é desfalecer? Parar. 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 Você não pode parar, eu não posso parar. Aleluia. A obra começou agora na sua vida e na minha. Começou agora. A fidelidade à igreja é uma demonstração do nosso compromisso com o corpo de Cristo. E é sobre esta afirmação, o obreiro precisa estar apto em 3 atividades. Primeira, comprometimento com o ministério. Comprometimento com o ministério. O obreiro deve estar disposto a servir fielmente onde é necessário. Aonde o seu líder lhe colocar, o obreiro se destaca. Aleluia. Um faz uma coisa, outro faz outra, mas para Deus todo mundo está trabalhando, está fazendo algo para Ele. Quem está entendendo, irmão? Está fazendo algo para o Senhor. Todos estão se dedicando. Você faz isso, aquele faz aquilo, o outro faz aquilo outro, e ajudando, a obra do Senhor está sendo feita. Mas se um ficar se desfalecendo na caminhada, parando, então aquilo que ele vai fazer ou ela vai fazer, parou, desfaleceu. E Deus nos chamou para fazer. 1 Pedro capítulo 10, versículo 11. Aliás, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, versículo 11. Sirvam uns aos outros, com cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de ministrar bem a multiforme a graça de Deus. Versículo 11. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio todo para sempre. Amém. Então, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém trabalhar ou servir, faça segundo a força que Deus dá. Não é a minha força só que eu vou conseguir. Eu tenho que achar força em Deus. Eu tenho que buscar força em Deus. Quando você diz assim, eu estou sem força,
Aí eu pergunto, está faltando força em Deus? Então Deus dará forças para a gente prosseguir, sim ou não? Ele dará força. E se eu estou parando, qual é o motivo? Se eu parar, qual é o motivo? É Deus que não está me dando graça? É Deus que não está me dando forças? Não, é eu que parei de buscar as forças em Deus. Porque quem busca, recebe. Diga ao seu irmão, quem busca, recebe. Deus não é injusto para dar força a um e ao outro não. Deus não faz acepções de pessoa. E a sua graça, Ele reparte com todos. Para que todos trabalhando um para o outro, façam a sua obra. Quem está entendendo? Segundo, participação ativa nas atividades da igreja. Participação ativa nas atividades da igreja. O envolvimento nas atividades da igreja é uma maneira de demonstrar fidelidade e amor. Eu faço hoje, amanhã tem, eu já não faço. Isso é uma participação ativa? Não. Isso não é uma participação ativa. Você tem que ser ativo. Você faz hoje para Jesus e amanhã faz novamente. A gente tem que estar ativo. A cruz de hoje é hoje. A de amanhã já é outra. Mas tem gente que se pregar hoje, no outro culto não tem força mais de vir para o culto. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei nem o que está acontecendo. Como é que eu prego hoje e amanhã eu não estou aqui mais para pregar a palavra? Foi que houve? Não estou aqui para te ouvir. A minha dedicação só não é para tirar a minha escala. A minha dedicação é para tirar a minha escala e para ouvir aquele que foi escalado. Quantos podem dizer amém? Amém. Já fiz minha parte, tá bom. Então isso não é papel de um obreiro. Obreiro fervoroso na obra do Senhor não é só quando ele está no altar com o microfone. Quem está entendendo? Glória a Deus. Enquanto eu estiver pregando, você está sentado como defunto. Mas quando chega a tua vez de pregar, o céu se abriu. Não. Meu Deus. Eu tenho que ser animado quando é a minha vez. E tenho que ser animado quando é a tua vez. Tem pessoas que é assim. Quando alguém vai louvar, que aqui não estou obrigando a ninguém se levantar. Tem livre espontâneo voltado. Quero adorar em pé, adore. Eu quero adorar sentado. Adore sentado. Certo? Mas eu já vi pessoa pegando o microfone dizendo: bora todo mundo ficar de pé, porque a gente não está no cemitério. Eu de lá olhei, olha. Aí a igreja, meu Deus, para não mostrar que é morto, vamos ficar de pé. Só que no outro dia o levita que foi louvar disse: igreja, vamos ficar de pé. A pessoa ficou sentadinha, sem força de se levantar. Eu digo: oxe, mas ontem se quem ficasse assentado não era defunto? Entendeu? E o líder, ó, esse é irmão desse. Glória a Deus. Vendo tudo. Pega o microfone, é um sapateado medonho. Meu Deus, essa pessoa vai afundar esse chão. Quando é o irmão que está no sapateado, aí olha para ela tá assim, ó. Tá se tendo alguma coisa aí? É o microfone que tem unção. Você vê como a gente é? É o microfone que tem unção. Obreiros, é hora da gente se despertar e fazer a obra do Senhor direitinho para a glória de Deus. Aleluia.
É o que está escrito. Jesus disse assim, ó: aquilo que tu queres que os outros façam para você, fazei tu também. Aleluia. Tu gosta que o povo fique em pé quando tu está no louvor? Então tu fica também quando chegar a vez do outro. Aleluia, Jesus. Fica também. Na minha vez, tu vai ter que ficar de pé. Na tua vez, meu Deus do céu, isso é hipocrisia. Meu Deus. E a hipocrisia é um pecado que Deus não se agrada no meio do povo de Deus. Porque é que nós devemos estar envolvidos na atividade da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar. Presta atenção, olha. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo? Anime um ao outro. Para quê? Para praticar boas obras. Anime um aos outros. Cuidemos em animar, para não deixar ninguém desfalecer, para não deixar ninguém se esfriar, das pessoas que querem fazer a obra de Deus. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora você vem, que o dia está se aproximando. Irmão, quando alguém, obreiros, irmãs, quando alguém questionar você a respeito de congregar na igreja, onde é que está escrito que precisa congregar? Anota aí, ó. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Anota aí. Tu só precisa abrir o versículo 25 de Hebreus 10. Aqui. Aqui, afirmação que precisa congregar. Só é mostrar esse versículo aí. Vou repetir ele. Não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. O que é que o texto está dizendo? Não deixe de congregar como é costume daqueles que já desistiram, como é costume daqueles que estão fora. Não deixe de congregar. Aleluia! Não deixe de congregar. Amém? Aleluia. Versículo. Terceiro ponto, do terceiro tópico. Contribuição para a edificação do corpo de Cristo. Contribuição para a edificação do corpo de Cristo. O obreiro precisa entender que ele contribui de várias formas para o crescimento do corpo de Cristo. A fidelidade é refletida na construção e na edificação da comunidade de fé. Efésios capítulo 4, versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio crescimento para edificação de si mesmo e no amor, em amor. O que é que o texto está dizendo? Que o corpo de Cristo é formado por muitos membros, e cada membro precisa ajudar um ao outro. Cristo é o cabeça. Então o corpo de Cristo é formado por muitos membros, e no meio desses membros existe um ministério, e precisa ajustar-se, unir as forças para que a igreja cresça, para que o ministério cresça. O obreiro contribui com sua pregação, o obreiro contribui com seu louvor, o obreiro contribui com seu aconselhamento, o obreiro contribui com dízimo e oferta. O obreiro contribui para a obra de Deus de várias formas, sim ou não? É isso que a Bíblia está dizendo, que cada um de nós dediquemos a nossa vida em consolidar um ao outro, firmar um ao outro, ajudar um ao outro. Sabe quando é que você está livre de ajudar alguém, que Deus não vai cobrar de você?
é quando esse alguém não quer a tua ajuda. Se não quer a tua ajuda, tu está livre. Entendeu? Quem está entendendo? Glória a Deus. Obreiros aprovados por Deus. Agora eu te pergunto, encerrando aqui, que esse momento foi o momento mais que passou do horário, porque a gente começou já tarde. Conclusão. Queridos irmãos, ser um obreiro aprovado é um chamado que todos nós recebemos e a nos comprometer com o serviço do reino de Deus. Que possamos buscar a aprovação de Deus em nossas vidas, com a intenção de estar submisso à liderança e ser fiel à igreja que sirvamos. Ao fazermos isso, certamente seremos instrumento nas mãos do Senhor, pronto para fazer sua obra e glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe e nos torne obreiro aprovado. Por quem pode aplaudir ao Senhor?